Esse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre a trajetória e também sobre a mentalidade que eu tive até passar no concurso da SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Bom, meu nome é Eric Zampolo, eu ingressei na SpaceX no ano de 2021. Em 2021 eu saí de lá também, eu decidi que não queria seguir carreira militar, porém eu lembro que no meu período de estudos eu sentia falta de conteúdos como esse. A gente tem muitos conteúdos sobre as matérias, sobre questões, exercícios, porém a gente não tem muito conteúdo que fala sobre a parte psicológica, sobre como é o dia a dia também da pessoa que está estudando. E às vezes a gente fica perdido para entender se a gente está no caminho certo, se não está. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre como foi para mim. Eu espero que isso te ajude aí de alguma forma, tá? Bom, eu nunca tive um sonho de pequeno, assim, de entrar no exército, nem nada nesse sentido. O que aconteceu? Durante a minha infância e adolescência, eu me mudei muitas vezes. Então, estudei em escolas particulares, estudei em escolas públicas e nunca tive muito afinco à questão dos estudos. Nunca estudei de forma consistente, assim. Às vezes estudava um pouquinho para a prova que ia ter ali na escola, alguma coisa assim, mas nunca fui um aluno nota 10, sabe? Eu sempre passava bem na média ali e foi isso. E aí, pô, para concurso, principalmente os concursos militares que são bem concorridos, isso aí não é suficiente. E quando eu saí da escola, eu estava meio em dúvida assim no que eu ia fazer, e aí acabei dando de cara com a ESA. Não lembro se eu encontrei na internet, não lembro como que foi que eu conheci, mas conheci o concurso da ESA em 2007, em 2017 eu prestei esse concurso. Eu estou mostrando aqui na imagem agora a nota que eu tive. Foi uma nota muito baixa para você ver que eu não tinha base nenhuma assim de estudos, não me preparei para o concurso também, então fui reprovado bem forte aí. Minhas notas foram bem ruins, porém isso aí acendeu aquele primeiro gatilho de, poxa, eu acho que eu posso seguir por esse caminho aqui, porque na época provavelmente não ia passar em uma faculdade pública, meus pais também não tinham condição de pagar uma faculdade particular para mim, e eu não sabia também o que eu queria fazer da vida. Eu sempre achei muito errado esse negócio de ficar iniciando faculdade e parando. E aí surgiu essa oportunidade dos concursos, né, militares. Eu sempre tive uma criação mais regrada, assim, sempre gostei dos valores militares também, então acreditei que isso faria muito sentido para minha vida. E aí comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou de São Paulo e no ano de 2000, no ano de 2018 eu conheci um cursinho aqui em São Paulo e fui fazer uma prova nesse cursinho para ver se eu pegava uma bolsa lá para estudar lá, né? E aí, quando eu fui fazer essa prova, eu falei que eu estava querendo estudar lá porque queria entrar na ESA. E eu tinha 18 anos na época. E o dono do cursinho foi e falou assim: pô, você tem 18 anos, você vai estudar pra ESA pra quê? Estudar pra SpaceX. É muito melhor e tal, carreira de oficial, mas eu não entendia nada disso. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais e vi ali que existia a SpaceX, né? E aí, a partir disso aí, eu comecei a estudar pra SpaceX. Bom, totalmente desacreditado. Quando eu cheguei no cursinho, eu me achava a pessoa mais burra do mundo, porque lá tinha também uns meninos de 13, 14 anos que estudavam para EPICAR, para colégio naval, e pô, os moleques eram muito inteligentes, assim, eles sabiam demais. E aí eu falava, pô, não consigo saber nem mais do que esses moleques aqui, só que, poxa, eles já estavam estudando há muito tempo, né? E as pessoas que tinham um pouquinho mais de conhecimento na minha sala, ali do cursinho, meio que se achavam superiores também, pô, boa parte ali acabou nem passando na SpaceX. Se eu não me engano, um ou outro foi para a ESA, mas a grande maioria ali não acabou não entrando em nada. E aí, já até pagando um bizu aqui para vocês, que não é interessante você ser uma pessoa de ego muito elevado. Seja aqui fora, enquanto você está estudando pro cursinho, no cursinho, seja depois que você entra. Isso é uma coisa que não vai te trazer benefício nenhum. Então, a humildade é aquela, a humildade precede a honra, né? Então, seja humilde no papiro, seja humilde na vida, seja sempre humilde. No papiro é interessante você ser humilde porque sempre que você acha que você sabe alguma coisa e você, às vezes, pula um exercício porque você acha que sabe ele, ou então você pula uma matéria porque você acha que já domina ela e você não tem domínio suficiente, aquilo pode fazer falta para você em algum dia. Então, já vai aqui uma dica para você, que em alguns momentos ali foi eu senti que ficou em falta porque eu achei que eu sabia demais. E o ego ele é muito perigoso, ele vai levando a gente à ruína. Bom, então fiquei em 2018 nesse cursinho aí, e aí em 2019 eu fui para outro cursinho aqui de São Paulo também, já consegui melhorar um pouquinho as minhas notas, né? Nesse ano de 2018
eu prestei até a prova de fuzileiro naval, e para você ter uma ideia de como que era a minha questão de estudos, não consegui passar na prova de fuzileiro naval também. E o pessoal do cursinho ficava falando, pô, é a prova mais fácil que tem e tal, não tem como não passar, se não passar nessa, desiste e tal, não sei o quê. Não passei na prova, não passei na prova de fuzileiro naval, que era considerada a prova mais fácil de todas até então. Mas beleza, continuei estudando, fui amadurecendo algumas coisas que eu não conhecia muito bem, né, psicológico sendo forjado ali também, porque você é aquela, é uma escada também, né? Você começa aqui de baixo, vai subindo na questão do conhecimento. Eu cheguei ali, eu vi que não sabia nada, e aí comecei a fazer algumas coisas que eu imaginei que eu nunca conseguiria fazer, por exemplo, no período escolar eu imaginei que eu nunca ia conseguir fazer, entender logaritmo, por exemplo, entender a parte de trigonometria, entender algumas coisas assim. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, algumas coisas de física também, eu falei, poxa, tem condição, vai dar certo, eu acho que eu vou conseguir fazer acontecer. E aí, pô, no ano de 2018 ali, prestei a prova da SpaceX no final do ano, não consegui passar, mas assim, já consegui fazer uma coisa ou outra na prova. E aí, nisso eu já comecei a amadurecer bem mais essa minha parte de estudos e também do psicológico, de ver que, ó, o caminho é esse aqui. Esse primeiro cursinho ele foi muito interessante para mim, porque como que funcionava lá? Quando a gente entrava no cursinho, a gente tinha que deixar o celular lá na porta, lá embaixo, na portaria do cursinho, e a gente subia sem celular, sem nada, e se o diretor lá do cursinho pegasse a gente conversando, papeando lá, fazendo qualquer coisa que não fosse estudar, ele chegava e dava esporro em todo mundo. Então, assim, foi um lugar que eu amadureci muito essa questão de saber que eu precisava estudar. Isso foi muito interessante para mim, porque hoje, com internet, com celular, a gente fica muito dependente do celular. Então, pô, tá acontecendo alguma coisa ali que é chata, tô com dificuldade de fazer alguma coisa, pô, vou parar um pouquinho aqui para dar um descanso para a mente e vou mexer no celular. Mas nessa que você mexe no celular, sua dopamina começa a ser descarregada. Você começa a ver várias coisas ali interessantes que vão acabar sendo mais interessantes naquele momento para você do que voltar para os estudos. E até no momento que você vai voltar para o caderno ali, para a questão, se aquilo ali ficar fácil, difícil de novo, você vai voltar para o celular. E outra, na hora que você estiver ali, você vai ficar lembrando do celular. Então, esse período que eu fiquei sem celular foi um período que me forjou de certa forma, e uma das coisas que eu fiz durante esse meu período de estudos foi ficar basicamente sem vida social, usava celular só no final de semana, e isso quando usava também, porque eu não via vantagem nenhuma, porque ele tira muito a nossa atenção. Às vezes a gente fica 1, 2 horas ali no celular sem nem perceber, e o tempo vai embora, e isso aí acaba sendo muito negativo pra gente, porque todo o tempo é valioso. E ainda mais para você que está estudando para SpaceX muitas vezes, eu considero que eu comecei tarde. Tem gente que começa com 14 anos. Quando eu entrei lá na SpaceX, tinha uma molecada lá que com 17 anos estava lá dentro e eu estava com 21 anos. Então, quando a gente está nesses concursos que tem o limite de idade, todo o tempo é valioso, porque muitas vezes a gente deixa muita coisa para trás, principalmente quem não tem muito essa base de estudos, quem nunca foi muito focado em estudos, precisa aproveitar todo o tempo. Então não é bizu ficar muito focado em celular, se você tiver a oportunidade, como eu tive, de ter pais que estão arcando com os custos ali para você e você não tem responsabilidade nenhuma com outras coisas, foca no concurso, esquece um pouquinho a vida social, de festa, de amiguinho, de namorada, de namorado, e foca nos estudos, porque isso aí é bem interessante para você. Bom, e esse primeiro cursinho que eu fiz em 2018, ele foi interessante por conta disso. Trouxe essa maturidade de estudos para mim. E aí, quando eu cheguei nesse outro cursinho em 2019, que era um pouquinho melhor, a gente tinha um material de estudo, um material de apoio um pouquinho melhor, eu já comecei a me desenvolver muito mais. E aí começou a ser bem interessante assim, porque foi um ano que eu comecei a passar nas provas. Se não me engano, no início de 2019, eu já passei na IAR e passei nas outras provas da IAR também, que foram posteriores a essa aí. Em 2019, foi um ano também que eu fiquei muito próximo de passar na prova da SpaceX, mas, se não me engano, a minha média foi 73, só que o corte, 73,5, 73, e o corte foi 80, 80, 79, alguma coisa assim, sem cota. Mas ali eu já vi, pô, tô pertinho, vai dar certo. E foi um ano interessante, assim, porque foi o ano que da virada de chave. Eu plantei bastante ali no ano de 2018, fui plantando maturidade. No ano de 2019, eu já estava mais com essa maturidade aí, então era um cursinho que eu estava, que ele
era um pouco mais aberto, assim, tipo, o pessoal ia com celular, aí ficava muito grupinho de amizadezinha, assim, eu nem ficava muito perto, preferia estar sempre focando na questão dos estudos. E quem me conhece desde esse período aí sabe que era assim. Eu lembro de uma vez num bate-papo com o pessoal lá, e eu falei que estava sem celular e tal, que durante a semana eu não mexia, e um amigo lá na época falou assim, pô, cara, não consigo ficar sem não, porque é, tem que falar com as minas e tal, não sei o quê. Só que eu falei, cara, sem condições. Ou você foca numa coisa ou você foca em outra. Se você ficar dividindo a atenção, não vai dar certo. E aí, boa parte desse pessoal aí dessa época acabou não conseguindo passar, até desistiu de prestar concurso depois, porque ficava dividindo a atenção e não tem como dar certo. Então, tenha maturidade de estudo, se você tem a possibilidade de não dividir a atenção com outras coisas, não divida a atenção, né? É um período que o seu psicológico ele vai ser muito cobrado ali, porque muitas vezes você está vendo pessoas que estão na faculdade, estão indo para festinha, ou então já começaram a trabalhar com alguma coisa, e você está aqui fechado só na parte de concurso, e aí parece que você não está evoluindo. Porém, você tem que pensar que essas pessoas que estão na faculdade ou que estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa assim, elas podem ter tido um crescimento um pouquinho superior ao seu naquele momento. Porém, você está plantando ali para você ter um crescimento exponencial depois. Então, é como se elas estivessem crescendo em linha reta ali, como se fosse uma função no primeiro grau, né? E você vai crescer de forma exponencial ali pelo que você está plantando. Então, vale a pena. É um período que é muito interessante. E aí, esse ano de 2019 foi o ano que eu comecei a passar um pouquinho mais ali nos concursos, começou a dar certo, comecei a ver que estava dando resultado que eu tava plantando, né? E no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, eu já estava para sair do cursinho, assim, já não estava muito afim de ficar indo, porque eu percebi que eu em casa rendia muito mais do que no cursinho. Porque para ir para o cursinho aqui em São Paulo, por exemplo, eu gastava uma hora e meia de condução para ir, mais uma hora e meia para voltar. Aí nessa já perdia 3 horas do dia. Fora a questão de ter que se arrumar para ir, não sei o que e tal, perdia muito tempo. Então, em casa fazia muito sentido, porque o tempo que eu gastava, às vezes, para me locomover, era um tempo que eu podia descansar um pouquinho mais e minha mente está mais tranquila para a parte dos estudos. E aí eu já estava um pouquinho com essa mentalidade, e aí já não estava indo tanto assim no cursinho, e aí chegou em fevereiro, se eu não me engano, estourou a pandemia. Aí nessa que estourou a pandemia, fiquei em casa direto já, e estudo durante o ano inteiro ali, até que no final do ano deu certo. A prova foi em setembro, se eu não me engano, e aí foi o ano que eu consegui passar na SpaceX, consegui passar na ESA, passei na IAR. Na AFA eu passei na média, porém eu fiquei por conta da quantidade de questões. Se eu não me engano, eu não passei em matemática ou em física na AFA, alguma coisa assim. Mas no que eu me propus a passar ali, principalmente, consegui passar. E, novamente, tem uma frase que é aquela, né, bem clichêzona, que é que a diferença entre o gênio e o louco é o resultado. Então, quando você está nesse período de estudos que você tem que abdicar muitas coisas, que você não está trabalhando muitas vezes, a idade está batendo na porta, seus pais acreditam em você, então às vezes seu pai nem acredita tanto assim em você, é, somente o que vai fazer com que essas pessoas tenham algum tipo vejam algum tipo de credibilidade em você é o seu resultado. Então se esforce bastante para fazer com que isso aconteça, porque não tem jeito. Você se dedicando, você estudando, você plantando ali da forma correta, ele vai vir de uma forma ou de outra. Agora acontece o seguinte também, né? Eu vi muitas pessoas que eram dedicadas, que se dedicaram bastante ao longo do período e não conseguiram passar em SpaceX. Isso acontece também, né? Infelizmente, quando a gente está no momento de prova, ali principalmente depende de N fatores. Então, né, um caso interessante aqui para lembrar também é que a prova de 2020, no primeiro dia, eu falei assim, pô, não vou passar. Se eu não me engano, o primeiro dia era. Eu nem lembro mais como é a divisão, tá? Dos 2 dias de prova, mas se eu não me engano, física era no primeiro dia, junto com português. E aí a prova de física tava absurda, assim, tipo, eu acho que eles deram uma aumentada boa no nível, e eu fui bem em português, química eu acho que foi ok também, mas física eu fui muito mal, tanto que eu tava até olhando hoje as minhas notas, assim, vou colocar aqui, ó, vai aparecer aí na tela para você, as notas. Mas eu saí da prova, eu falei pro meu pai assim, falei, pô, nem tô querendo ir amanhã, nem vou amanhã, porque
eu acho que deu ruim, não vou conseguir passar, deu ruim, deu ruim, deu ruim, e aí, pô, já eram 3 anos estudando e eu falei assim, nossa, não deu certo. E aí eu cheguei no segundo dia já mais ou menos com essa mentalidade, tipo, já cheguei meio baqueado assim no segundo dia lá. Eu não lembro se era o primeiro ou se era no segundo dia a redação. Eu acho que a redação é no primeiro dia, né? Mas eu lembro que eu falei assim, pô, não vou nem fazer a redação, porque deu errado aqui já, não vou conseguir passar. Eu lembro que foi exatamente esse pensamento, tanto que eu fiz um rascunho da redação e fui até a metade só. E aí o resto da redação eu passei todo a limpo direto na folha de redação já. Aí falei assim, não, pô, pelo menos eu vou fazer aqui, que, sei lá, né, vai que acontece alguma coisa e dá certo. E aí eu fiz a redação lá e, pô, passei, né, deu certo. Mas tive esse pensamento aí. Então, outro bizu, né, mesmo que você pense que ali no primeiro dia não foi tão legal, continua, faz tudo certinho, entrega a redação, faz o negócio no padrão ali, que as chances não estão mortas. Eu achei no meu primeiro dia ali que podia ter colocado tudo a perder, mas graças a Deus deu certo. E é fruto do esforço, né? Às vezes a gente acha que é achismo que está fazendo a gente acertar aquilo, mas não é só achismo. Quando você tem um embasamento ali, quando você plantou, quando você estudou, e você até consegue dar chutes melhores, né? Naquela questão de muitas vezes você ir tirando as questões, as respostas que são absurdas e deixar aquelas que somente têm alguma possibilidade. Então, toda plantação é válida, tá? E aí, nesse ano de 2020 também, foi um ano que eu sempre tentava puxar para perto alguns parceiros de estudos. Então, eu não mexia muito com o celular. No ano de 2020 eu comecei a mexer um pouquinho durante a semana, só para mandar mensagem para alguns amigos, para debater sobre algumas questões. Então, não tinha inteligência artificial naquela época nem nada. Se a gente fosse debater sobre questão, a gente tinha que procurar no Brainly, ou então falar com algum professor, ou então a gente falava entre a gente mesmo. Tem um amigo que às vezes é mais safo na parte de matemática, tem outro que manja mais a parte de física, outra parte de química, e eu ia conversando com esse pessoal. E aí teve um amigo meu, especificamente, que a gente se conheceu nesse cursinho que eu entrei em 2019, e eu até não curtia muito ele assim, não gostava muito dele, mas aí depois a gente acabou se aproximando. Foi uma pessoa que eu tive muito contato nesse ano de 2020 e a gente debatia muito sobre as questões assim, e os dois passaram basicamente com a mesma média ali. Eu passei, eu acho que com 74 e alguma coisa, e ele com 73 e alguma coisa. Foi diferença de uma ou duas questões no máximo, e ele continuou. Ele vai se formar esse ano aqui, e para vocês verem, vale a pena ter pessoas por perto, assim, que estão com o mesmo objetivo que você e que estão passando por essa luta que você está passando também. Porque além dessas questões de estar falando sobre matéria, sobre questões, tinha a questão psicológica também. Então, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, mas é um período que só quem vai te entender de verdade é quem está passando pelo mesmo que você está passando, que está numa situação muito próxima à sua. Porque o seu psicológico ele realmente fica abalado com algumas coisas, principalmente quando você começa a fazer comparações. E graças a Deus deu tudo certo no final, né? Então, tenha pessoas assim que você pode confirmar, que você pode conversar, que com certeza vai te dar motivação. Acredito que a motivação por si só, ela não é suficiente. Você precisa estar agindo. Então, é aquela. Se você está me assistindo agora, e você tem aí, tá na sua adolescência ou está entrando na sua fase adulta, você tem que entender que quem faz aquilo que tem vontade é criança. Adulto faz o que tem que fazer. E se você se propôs a ser um militar, se você se propôs a fazer um concurso, você deve fazer o que tem que ser feito. Então, pô, tá com vontade de estudar? Estuda. Não tá com vontade de estudar? Estuda. Não tem mais opção. É esse caminho e acabou. E aí, de vez em quando, o psicológico vai dar uma baqueadazinha mesmo, mas lembra que o resultado que você vai ter disso é muito melhor depois. E é o que eu falei também. É, coisas ruins acontecem também. Às vezes você estuda pra caramba e não consegue passar naquela prova que você queria, mas assim, é tudo uma plantação. Você já fez uma plantação gigante aí, e se você não colheu nessa que você estava querendo nesse momento, pode ser que futuramente você consiga em outra muito melhor. Eu acredito muito nos planos de Deus também. Acontece tudo ali exatamente da forma que Ele quer. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, eu espero não ter sido muito prolixo aqui, mas essa foi um pouquinho da minha jornada. Eu senti a falta de conteúdos assim, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma.